Olá, tudo bem? Sou a professora Sandra Neves e nesta aula eu apresentarei um breve histórico da concepção de infância e também como que o PPP, o Projeto Político-Pedagógico, deve estar alinhado ao que está expresso na BNCC. E para iniciarmos essa nossa conversa, eu cito Rubem Alves, que diz assim: a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente. Eu não consigo pensar em outra afirmação que melhor expresse a função da escola. Nesta citação, Rubem Alves faz uma referência ao filósofo Nietzsche, que também afirmava que a educação tem a tarefa de ensinar a ver. Humildemente, eu concordo com Nietzsche e com Rubem Alves. Mas o que isso de fato significa? Como a escola ensina a ver? Ver o quê? E como isso aumenta a nossa alegria? Nesta afirmação, a referência não é meramente aos olhos físicos. Vemos na medida em que compreendemos. Vemos a luz do conhecimento. Vemos à medida que sentimos, que experimentamos o mundo. A escola, ela permite ampliar os saberes, as habilidades, o conhecimento. Estes saberes, estes conhecimentos abrem horizontes e expandem nossa mente, nos permitem compreender e enxergar melhor o mundo que nos rodeia e também toda a sua complexidade. Esta afirmação de Rubem Alves resume muito do que é proposto para a educação no Brasil. Quando a base afirma que o objetivo da educação tem o objetivo a formação e desenvolvimento humano global dos alunos, formando pessoas mais críticas e autônomas e responsáveis. E tudo isso para que sejam pessoas capazes de construir uma sociedade mais justa, ética, sustentável e solidária. Portanto, estamos falando de uma escola que ensina os alunos a ver. Ver as injustiças, ver as desigualdades, ver as diferenças, mas também toda a belezura que existe na humanidade. Ensinar a ver é assumir a responsabilidade sobre uma educação para a sensibilidade e mais humanizada, como proposto pela BNCC. Para que de fato tenhamos uma educação comprometida em promover e aumentar a alegria de viver. Por quê? Porque ensina a ver, mas para que o professor ensine o aluno a ver, é importante que ele também eduque os próprios olhos. Se você é professor da infância, os seus olhos devem ser educados a ver a beleza e o fascínio que há na infância. E para que você, professor, compreenda a infância em toda a sua dimensionalidade, com todas as suas peculiaridades, é necessário que compreenda a concepção de infância. Na educação infantil é muito importante compreender esta concepção de infância. O que de fato representa a infância? A escola, ela precisa reconhecer que a criança é um sujeito agora e não um vir a ser. Os olhos da criança devem ser educados a observar e ver o mundo desde muito cedo. Para isso, nós precisamos romper com a ideia de que a criança ela é vazia, uma folha em branco, onde o adulto tem que preencher este vazio. Somente entendendo de fato todas as peculiaridades próprias da infância, entendendo todas as necessidades da infância. E, portanto, é necessário um novo olhar para a criança, um novo olhar para a infância. A base, ela apresenta uma nova concepção de infância. O que hoje pode parecer uma aberração, como a indiferença destinada à criança pequena, há séculos atrás era algo absolutamente normal. Na Grécia Antiga, temos o conceito platônico que se referia à criança como um ser inferior, um ser desprezado. Este conceito ele fica muito claro numa citação de Platão, onde ele diz: entre todas as criaturas selvagens, a criança é a mais intratável, pelo próprio fato dessa fonte de razão que nela existe ainda ser indisciplinada. A criança é uma criatura traiçoeira, astuciosa e que sumamente insolente, diante do que tem que ser atada, por assim dizer, por múltiplas rédeas. Perceba, professor, que nesta afirmação a criança é comparada aos animais.
As crianças eram invisíveis socialmente. Eram seres meramente biológicos e, segundo Platão, uma figura do desprezo, do excluído. Por maior estranheza que cause a humanidade, nem sempre viu a criança como um ser em particular e por muito tempo tratou a criança como um adulto em miniatura. Você com certeza conhece a história João e Maria dos irmãos Grimm. Bom, neste clássico da literatura infantil, dois irmãos, João e Maria, são abandonados pelo pai numa floresta. Mas o que isto revela sobre o período histórico em que se passa o enredo desta famosa história? O cenário é o da Idade Média. E por mais absurdo que hoje nos pareça, a ideia de abandonar filhos à própria sorte era muito comum. João e Maria remota à Idade Média, século XIV, entre 1314 a 1322. Neste período, houve uma época de muita fome ao redor do mundo, decorrente de mudanças climáticas, baixa produção de alimentos e o aumento de preço dos alimentos. Apenas na Europa, estima-se que cerca de 25% da população tenha morrido de fome em determinadas regiões durante o período que ficou conhecido como a Grande Fome. Entre picos de desespero, é dito que os cidadãos mais velhos optaram por não morrer de fome ao permitir que os mais novos vivessem, assim como pais que abandonaram seus filhos por não ter como sustentá-los, como alimentá-los. Diversas histórias surgiram nesse período e uma delas foi contada pelos irmãos Grimm, João e Maria. Este exemplo revela a concepção de infância na Idade Média. E para nós termos uma compreensão melhor sobre a construção deste conceito de infância no decorrer dos tempos, é necessário perceber os grandes contrastes em relação ao sentimento de infância, surgidos com a transformação da sociedade e, consequentemente, da família ao longo da história. Philippe Arriet é um grande historiador francês e foi pioneiro na problematização do conceito de infância. Philippe Arriet fez uma análise de 3 períodos distintos da história, que vai do século XIII ao século XVIII e depois do século XVII aos dias atuais. Segundo Philippe Arriet, até o século XVII, a sociedade não dava muita atenção às crianças. Devido às más condições sanitárias, a mortalidade infantil alcançava níveis alarmantes. Por isso, a criança era vista como um ser ao qual não se podia afeiçoar, se apegar, pois a qualquer momento ela poderia deixar de existir. Muitas crianças não conseguiam ultrapassar a primeira infância. Na Idade Média, o índice de natalidade também era alto, o que ocasionava uma espécie de substituição das crianças mortas. A perda era vista como algo natural e que não merecia ser lamentada por muito tempo. Philippe Arriet também afirma que não havia distinção entre o mundo adulto e o infantil. As crianças viviam em meio ao universo dos adultos. Falavam e se vestiam como eles. Jogavam jogos e até participavam de suas festas. Assim que saíssem dos cuidados das mães ou das amas, eram prontamente inseridas no mundo do adulto, participando de jogos, afazeres domésticos ou trabalhando como aprendizes. No século XVII, as grandes transformações sociais ocorridas, elas contribuíram decisivamente para a construção de um sentimento de infância. As reformas religiosas católica e protestantes contribuíram para esse surgimento de sentimento de infância, que trouxe um novo olhar sobre a criança e sua aprendizagem. Outro aspecto importante é a afetividade, que ganhou mais importância no seio da família. Surge uma preocupação com a formação moral da criança e a igreja se encarrega em direcionar a aprendizagem. A criança, então, passa a ser vista como um ser inocente, que precisa ser cuidado, que precisa de cuidados. Surge o conceito de paparicação, mas foi só no final do século XVIII que houve uma significativa mudança em relação ao sentimento de infância. Aqui abro um parênteses. E o que significa esse sentimento de infância? Sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pela criança.
Sentimento de infância corresponde à consciência da particularidade da infância, que distingue a criança do adulto. Foi somente então, a partir do século XVIII e do surgimento desse sentimento de infância, que a sociedade passou a separar as crianças dos adultos. E então surgem as primeiras instituições escolares. Nesse período, começa a existir uma preocupação em conhecer a mentalidade das crianças, a fim de adaptar os métodos de educação a elas, facilitando assim o processo de aprendizagem. Este paradigma norteou a educação do século XIX ao século XX. Mas somente a partir da segunda metade do século XX é que a criança começa a ocupar o seu verdadeiro espaço. Como podem ver, providenciei tudo o que uma criança precisa. Xixi e cocô, comida, água. Maravilha. Como eu estava dizendo... Ei! E é lá, alguém quebrou isso. Tá bom, claro. Precisamos estabelecer algumas regras. Regra número 1. Vocês não vão tocar em nada. Podemos tocar no chão? Vocês podem tocar no chão. E podemos tocar no ar? Vocês podem tocar no ar. E isso aqui? Eita! Onde conseguiu isso? Achei por aí. Tá. Regra número 2. Não me incomodarão quando eu estiver trabalhando. Regra número 3. Vocês não vão chorar, suspirar, rir, gargalhar, assoar o nariz, arrotar ou soltar pum. Ou seja, eu não quero ouvir sons irritantes, tá? Esse som é irritante? Muito. Vejo vocês daqui a 6 horas. Tá legal. Não se preocupem. Vai ficar tudo bem. Vamos ser muito felizes aqui. Não vamos, Agnes? E acontece então a consolidação do conceito de infância que conhecemos hoje. Mas antes de prosseguirmos, eu te convido a assistir um vídeo que traz um trecho do filme de animação Meu Malvado Favorito. Esse trecho do vídeo, ele nos ajudará a refletir sobre a infância e suas necessidades. Preciso que preste atenção aos primeiros segundos. Eles são fundamentais para nós prosseguirmos nossa conversa. Acho muito fofo este filme. Esse trecho, em especial, ele traz expressões importantes para refletirmos sobre a infância e suas necessidades, sobre os sentimentos de infância. E o que chamou sua atenção nesse vídeo, professor? Que impressões ele nos apresenta e que nos permite refletir sobre as necessidades da infância? Para começar, o personagem adulto diz que naquele espaço, naquele local, havia tudo o que era necessário para as crianças. No local havia água, comida e um local para o xixi e o cocô. Aí nós temos o primeiro absurdo. Nesse instante, professor, eu peço que você pegue papel e caneta, se necessário, pause esse vídeo e escreva 2 coisas necessárias para uma criança viver e se desenvolver. Você terá 10 segundos. Pronto? Escreveu? 10 segundos pareceu ser pouco? É mais que suficiente para que a gente diga o que de fato é importante para a infância. Provavelmente você tem escrito que a criança precisa de amor, carinho, afeto, proteção, segurança, entre outras coisas. Tudo isso, sem dúvida alguma, é fundamental para uma infância feliz e saudável. Mas não paramos por aí. O filme prossegue apresentando outros absurdos. O local que as crianças são deixadas em nada são adequados para uma criança. Um ambiente totalmente perigoso. A criança, ela precisa sim de carinho, afeto, atenção, mas também precisa de proteção e segurança. Ela precisa estar num lugar, num ambiente seguro, onde ela se sinta protegida. E se sinta protegida com a presença de adultos, onde ela se sinta também muito segura, muito bem acolhida.
Alimentação, amor, afeto e segurança são essenciais para o desenvolvimento equilibrado da infância, principalmente quando nós falamos de bebês ou de crianças bem pequenas. Durante muito tempo, inclusive na história da educação infantil, da creche em especial, isso que parece um absurdo no desenho, este pensamento equivocado sobre as necessidades da infância, já assombrou as escolas de educação infantil, já assombrou as creches. Houve um tempo em que se acreditava que suprindo as necessidades básicas de alimentação e higiene da criança, isso deveria ser suficiente para que ela tivesse bem e feliz. Nunca será suficiente alimentar e trocar fraldas. Isto traduz uma visão meramente assistencialista da educação infantil. E para modificar essa concepção assistencialista da creche, da educação infantil, foi necessária uma mudança na concepção de infância. A educação para os bebês e para as crianças bem pequenas deve promover a integração entre os diversos aspectos que norteiam a infância, como o aspecto físico, o aspecto emocional, cognitivo, entre outros. Além do suprimento de suas necessidades básicas, a criança ela precisa ser atendida em sua necessidade social, em sua necessidade emocional. Ela deve ser atendida em sua necessidade de vínculos, da criação de valores éticos. Também deve ser atendida na sua necessidade de socialização, de uso e apropriação das várias linguagens, dentre outras necessidades essencialmente humanas. Nesse sentido, a educação de crianças pequenas na atualidade, ela precisa de um novo olhar que supere estas práticas e essas concepções do passado, as quais excluem as nossas crianças do acesso aos bens conquistados pela humanidade, negando a elas a condição de sujeito de direitos. As crianças, elas são sujeitos ativos, que constroem seus saberes interagindo com as pessoas, interagindo com a cultura do seu tempo histórico. As crianças sempre existiram, mas a percepção da infância enquanto categoria social só foi notada na história recentemente da humanidade. E como já vimos, suas vestimentas eram incômodas. Tiravam da criança o prazer de se movimentar e experimentar as atividades próprias do mundo infantil, como correr, brincar, sujar-se, subir em árvores e etc. A infância do passado foi marcada pela falta de cuidados básicos, inclusive hábitos de higiene. O índice de mortalidade infantil era alto, revelando a pouca importância atribuída a essa fase da vida. Nem mesmo em livros de pediatria havia qualquer menção a cuidados específicos para esse período, revelando que as crianças recebiam o mesmo tratamento médico que os adultos. Não existia nenhuma literatura infantil e as expressões artísticas não retratavam as crianças como elas realmente eram. É neste cenário que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, se torna essencial para a concretização de uma educação infantil que compreenda a infância em toda a sua extensão, com todas as suas peculiaridades. O PPP, ele deve expressar essa concepção da criança como um ser particular, com características próprias, bem diferentes das dos adultos, compreendida como sujeito de direitos, tornando o atendimento às crianças de 0 a 5 anos ainda mais específico, considerando que o PPP, que o Projeto Político Pedagógico, é o documento que define a identidade da escola e indica os caminhos para ensinar com qualidade. Esta concepção de infância, portanto, deve estar expressa neste documento. O PPP deve estar alinhado à BNCC, afinal, é um documento que define a identidade e as diretrizes que serão implementadas na escola para a aprendizagem e a formação integral dos alunos. O PPP ele está sustentado na ideia de que a escola deve assumir como uma de suas principais tarefas o trabalho de refletir sobre sua intencionalidade educativa. Esse documento ele serve como guia que orienta todas as atividades segundo a realidade da própria escola e também os objetivos dispostos pela base. É necessário que as escolas
elaborem ou reelaborem o conteúdo desse documento de forma muito democrática e colaborativa, revendo como a base pode ser implementada. E com as mudanças propostas pela BNCC, se faz necessário planejar e rever o currículo. O PPP, ele define a imagem da escola, contando com uma ação ativa e participativa de todos os gestores, professores, alunos, funcionários, familiares, comunidade. Ou seja, todos assumem a corresponsabilidade sobre a educação e o desenvolvimento das crianças. Na escola, quando um dos atores envolvidos ignora a sua responsabilidade, pode pôr em risco todo o sucesso de um projeto educativo. Neste cenário, onde todos se comprometem e assumem juntos a responsabilidade, é que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é essencial. Caso contrário, o barco afunda. Pois é o PPP, é o Projeto Político Pedagógico que favorece a construção coletiva desse projeto educativo, comprometido com o desenvolvimento integral do aluno e respeitando a infância e todas as suas especificidades. A concepção de infância que respeite a criança como sujeito histórico e social tem que ter lugar especial no PPP, como está previsto em lei. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, a infância passa a ocupar um lugar na sociedade e confere à criança como cidadão de direitos, assegurado pela lei, sendo responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. E não para por aí. Com o intuito de reafirmar e garantir os direitos das crianças, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, promulgado em 13 de julho de 1990. O ECA, ele dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente em seus artigos e refere-se ao desenvolvimento integral e formação nos aspectos cognitivo, afetivos, físico, sociais, moral, espiritual e cultural, em condições de liberdade e dignidade. A partir desse reconhecimento legal sobre a criança e a infância, um novo movimento começa a despontar em favor da educação de crianças. E assim, estudiosos e pesquisadores manifestaram suas concepções sobre esta fase do desenvolvimento. A LDB, promulgada em 1996 por meio das políticas educacionais para a educação infantil, considera a concepção de criança valorizada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando o direito ao ingresso escolar com propostas voltadas especificamente a cada faixa etária, reconhecendo e respeitando a particularidade da criança e da infância. Embasado nessa perspectiva, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 98 estabelece propostas fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 5 anos, com a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil foi criado para que se modificasse a concepção de educação assistencialista vigente por um longo período histórico na nossa sociedade. Além disso, priorizou-se que fossem assumidas as especificidades da educação infantil e que revissem as concepções sobre a infância. Em 2009 foi publicado as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que destacam que a educação infantil deverá atender o desenvolvimento da criança de forma integral, sem anteceder sua escolarização no sentido para a alfabetização. E esse documento apresenta a criança como sujeito histórico e de direitos, e que nas interações e nas relações e práticas do cotidiano que ela vivencia, essa criança constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, ela imagina, fantasia, ela deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade e produzindo cultura. Este conceito de criança foi corroborado com a homologação da BNCC. E é este conceito que deve orientar a você, professor, a pautar a sua intencionalidade educativa, numa postura consciente de como deve ser realizado o trabalho com os bebês ou com as crianças bem pequenas,
cuidando de suas necessidades enquanto criança e enquanto cidadão. Todas essas intenções sustentadas pelo projeto político-pedagógico. Porque, afinal, é o projeto político-pedagógico que aponta um rumo, uma direção, um sentido explícito para um compromisso estabelecido coletivamente e, assim, para que a escola realize sua função social. Bem, aqui encerramos. No nosso próximo vídeo vou falar sobre a importância das interações e da brincadeira na educação infantil. Beijos no coração. Tchau!